Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada, querida irmã, querido irmão, paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Hoje é dia 24 de maio de 2021. Estamos na segunda-feira, dentro da 8ª semana do tempo comum. Retomamos o tempo comum, pois ontem, com a solenidade de Pentecostes, encerramos o belíssimo tempo pascal. E o Papa Francisco instituiu como memória obrigatória, na segunda-feira, que vem logo na sequência do domingo de Pentecostes, a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. É o que celebramos hoje, então, já que estamos na segunda-feira pós-Pentecostes. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 14. Eram perseverantes na oração com Maria, Mãe de Jesus. Salmo 86. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Repetindo, dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 19, versículos 25 ao 34. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhes o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Nossa meditação de hoje, a gente parte da primeira leitura. É algo que a gente quase não escuta, mas o que Lucas registra aqui, lá no início do seu livro dos Atos Apóstolos? Diz que depois da ascensão, os apóstolos voltaram para Jerusalém. Eles estavam lá no Monte das Oliveiras e diz quem estava, quem voltou para a casa, vamos assim dizer. Ele coloca o nome dos apóstolos todos e deixa um detalhe muito interessante, que todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, preste atenção, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Ou seja, Maria estava lá. Maria está também na presença, na igreja, na comunidade, no seu início, quando acontece Pentecostes. Maria que ouve o chamado, Maria que recebe a anunciação do Senhor, o anjo a visita. Então Maria também se faz presente em momentos cruciais da história da salvação. Se a gente vê o texto do Evangelho que nós acabamos de escutar como texto próprio para essa memória, é a passagem de Cristo na cruz, na sua última agonia, dando à igreja, ali representada pelo apóstolo João, a sua mãe, sua própria mãe, a Virgem Santíssima Imaculada, como mãe da igreja. O apóstolo João, o apóstolo, discípulo amado ali, ele é a representação de toda a igreja. E nós somos felizes por isso. Como Igreja Católica, nós louvamos a Deus por nos dar tão grande presente, sua mãe como nossa mãe. Então perceba, duas situações
grandiosíssimas na história da salvação. A hora da cruz, Maria presente, ali, recebendo essa missão também de acolher João agora como seu filho, ou seja, acolhendo todos aqueles que são discípulos de Cristo, portanto, membros da sua igreja, membros do seu corpo, como seus filhos. Ela que já era mãe da cabeça da igreja, também se torna mãe do corpo da igreja. Que coisa maravilhosa. E onde ela está depois, na sequência, ela se mantém. O texto diz que após a ascensão, que já a gente avança um pouco, né, na história, acontece a crucifixão, Jesus é morto, é retirado da cruz, Jesus é sepultado, Jesus ressuscita, Jesus sobe aos céus e eles voltam para casa em Jerusalém. E onde eles estão, se preparando para o Pentecoste, festa celebrada ontem, solenidade celebrada ontem, Maria também está ali. Veja que interessante, Maria teve 2 adventos. Um advento, que é a espera da chegada do seu filho no seu ventre. Agora ela também tem o advento da espera do Espírito Santo, chegando junto com a comunidade. Outra imagem que muitos usam, né? Maria, ela sofre as dores do parto da igreja. Quando a igreja nasce ali da cruz, ali que ela sofre as dores do parto. Quando Jesus dá a ela João como seu filho. O texto diz que o peito de Jesus, o lado de Jesus, foi transpassado por uma lança e ali jorrou sangue e água. Muitas leituras espirituais, místicas, interpretando esse sangue e água que jorram do lado aberto de Jesus, entende-se ali como os 2 sacramentos, o batismo, né, representado aí, o batismo olhando para a água, o batismo, o sacramento da iniciação, da entrada na igreja, portanto da entrada na família de Jesus, e com isso também nascidos como filhos da mãe dele, já que o batismo é a porta de entrada para a igreja. Maria se torna nossa mãe também ali. E também o sangue, a Eucaristia. A Eucaristia que é o alimento de toda a igreja durante esse peregrinar no mundo. É a presença já real, a presença do próprio Cristo entre nós. O mesmo Cristo que ela gerou em seu ventre, agora na igreja permanece no sacramento da Eucaristia. Nós temos aqui então duas marcas fortes da igreja, os 2 sacramentos da iniciação cristã, da entrada para a vida na graça, o batismo, e o sacramento da Eucaristia. E Maria está ali, contemplando toda essa cena. Hoje ela é a mãe da igreja, proclamada na liturgia, mas nunca deixou de ser ao longo de toda a história. Para encerrar nossa reflexão, vale a pena citar numa página belíssima São Bernardo, que ele descreve-nos todas as criaturas em torno de Maria, invocando-a para que ela pronuncie na anunciação o seu fiat, né, o faça-se, que traria salvação a todos. Olha que interessante, São Bernardo, grande doutor da igreja, diz assim: céus e terra, pecadores e justos, presente, passado e futuro, congregam-se lá naquela casa em Nazaré em volta de Maria. Quando Nossa Senhora deu o seu consentimento, tornou-se realidade a sua maternidade sobre Cristo e sobre a igreja, de certo modo, sobre toda a criação. O pecado tinha desfeito a unidade do gênero humano e destruído a ordem do universo. Maria foi a criatura escolhida para tornar possível a encarnação do Filho de Deus, e com o seu consentimento foi também a causa da recapitulação de todas as coisas em Cristo, que seria levada a cabo por meio da redenção. Ou seja, ali na cruz se consuma o sim de Maria também para o corpo místico de Cristo, a igreja, que somos nós. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande intercessora. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas 3, agora e sempre, e sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.